encarnados e desencarnados, aos que se encontram nos leitos dos hospitais, nos asilos, aos encarcerados e aos que andam perambulando por estas ruas. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora do nosso vida. Em nome de Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, damos por iniciados os trabalhos dessa noite, com a graça de Deus. E hoje nós temos como convidada para a nossa palestra a nossa irmã Margarete. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que todo que não receber o reino de Deus como pequenino não entrará nele. E abraçando-os e pondo sobre ele as mãos, os abençoava. Então Jesus estava comparando a criança como símbolo da pureza. Por quê? Se a gente pensar assim, a criança é um espírito que está voltando. Tem uma bagagem, tem informações, tem experiências que já viveu. Como é que pode estar na condição de pureza? Mas porque o período infantil é o período onde, quando você reencarna, você passa por um período de perturbação. Esse período de perturbação, você perde consciência. Então a gente esquece do que a gente já fez, do nosso passado, a gente esquece de tudo isso no período infantil. Para quê? Para que a gente tenha uma nova oportunidade de escrever uma nova página, corrigir os equívocos do passado e evoluir espiritualmente. Então, o período da infância facilita isso. Então, quando Jesus compara a infância com a pureza, por quê? Porque naquele período a criança não está pensando no mal, não está querendo fazer o mal, ela está livre dessas maldades, ela está ainda no processo de
aquisição de conhecimentos. Então, ela está na essência pura. Então, tudo que você for ensinar ali, vai encontrar um solo fértil. Por isso que ele compara com a pureza. Por que a gente tem que educar o mais cedo possível? Já na gestação. Porque é o momento em que esse espírito, ele ainda não adquiriu assim, toda a bagagem que ele, de existências passadas, ele não trouxe ainda para o agora. Conforme o desenvolvimento do corpo físico, com as informações que vai recebendo, ele vai trazendo isso gradativamente. Então, as suas predisposições, as suas tendências, os seus gostos, eles vão aparecendo gradativamente com a própria evolução do corpo. Um bebê, por exemplo, não vai ficar distinguindo nada. Ele está totalmente dependente de alguém. Conforme ele vai crescendo, ele vai se identificando com uma coisa, com outra coisa, gostando mais disso, gostando mais daquilo. Por quê? Porque são as bagagens que ele já traz. Mas naquele momento há uma pureza ali. É dessa pureza que Jesus falava. Que tinha que se comparar a essa pureza. Você está livre de qualquer pensamento, de qualquer sentimento, de qualquer ação negativa no mal. Então é muito mais fácil de corrigir os comportamentos equivocados. O problema é que a gente tem visto ao contrário, né? Criança de 2 anos, 3 anos, tomam conta do pedaço, né? E os pais não fazem nada. Certo dia, lá onde a gente trabalha, entrou uma mãe com uma criança. E a criança começou a mexer nos brinquedos. E mexia, virava daqui, mexia, virava dali, e estava fazendo bagunça. Aí aquele não queria, ele pegava outro, tirava de um lugar, passava para outra, até que chegou uma hora, eu falei para ele, ele veio num outro brinquedo que era maior, e o perigo era de cair e poder rachar o brinquedo ali. Aí eu falei para ele, bem filho, não mexa aí. Assim, nesse tom. Ele olhou para mim, caiu no chão gritando. Eu falei assim, por que você está gritando? Se ninguém te tocou e ninguém te machucou. Ele olhou para minha cara de novo, sério. Não caiu uma lágrima. Aí eu olhei para a cara da mãe. Aí a mãe falou assim, ele sempre faz isso para querer as coisas que ele deseja. Aí ele levou, aí o menino ficou quieto. Aí ele levantou de novo e foi pegar outra coisa. Eu falei, não mexa aí, você vai mexer em vidro, você pode se machucar. E a mãe nada. Não fazia nada. Correndo risco, se ele mexer em alguma coisa, cair no vidro, ele se machuca. E eu monitorando o menino. Então a gente vê, falta às vezes firmeza. Ele não mexeu. Ele não pôs a mão ali, onde eu falei. Eu não gritei com ele. Então, são personalidades que a criança vai trazendo, que está nos seus registros. Personalidades às vezes forte, de mando, que tudo tem que ser feito do meu jeito. Está enraizado no espírito. Se ele não aprender a receber o não, a educação ali, na raiz, o mal tem que ser arrancado pela raiz. Está nesse capítulo. Ele começa a crescer e vai dar frutos. E quando as pessoas disserem não, não vai estar acostumado, porque não ouve não, é sempre sim, tudo pode. Então, por isso que Jesus falava dessa pureza. Porque a criança, ela traz o momento exato desse processo educacional que tem que ser feito. Quem vai fazer isso? Quem estiver próximo à criança educando. Se a gente não aproveitar os momentos, a
gente perde as grandes chances de educar. E dá para fazer essa educação em casa, com tudo que acontece, na organização, na arrumação, no cuidado com as coisas, porque vai aprendendo isso e vai se tornando um hábito. Uma criança que bagunça os seus brinquedos, ela está brincando, óbvio. Até a gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente bagunça também. É só entrar na cozinha e já fazer bolo, a gente bagunça tudo. Depois a gente não limpa, não arruma, fica tudo bonitinho. Criança também. Está brincando, está no espaço dela, brincou, tá, acabou. Ensina a guardar os brinquedos, colocar na caixinha, cuidar. Porque ela vai aprendendo a fazer isso, até se tornar um hábito para ela. Tudo que a gente faz tem que se tornar um hábito. Então, ela vai aprendendo a colocar as coisas no lugar. Porque senão ela vai para um outro espaço, que não é o dela, e ela vai bagunçar o espaço que é dos outros. E a gente vê adultos fazendo isso. Às vezes a pessoa entra numa loja, ela encontrou tudo arrumado. Ela entra, ela revira tudo, vai embora, deixa tudo revirado. Ou seja, é uma pessoa que não pensa no outro. Porque ela chegou, encontrou tudo agradável para poder mexer. Só que ela não pensou que a hora que ela saiu, ela não fez a mesma coisa. São valores. E adultos muitas vezes não têm esse tipo de comportamento. Então, como que a criança vai observar e aprender se o exemplo não está vindo? Por isso que Jesus enfatizou dessa pureza da criança, dessa humildade, dessa simplicidade, desse jeito puro de ser. É esse que ele pede para a gente ser. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Aí ele diz aqui, lá que vamos perder o capítulo. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, digo-vos que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Essa questão do adulterar, tá? O significado é toda e qualquer ação má, pensamento mal, qualquer coisa que você esteja prejudicando o outro. Então, vender uma gasolina adulterada está errado. Não tem pureza aí. Colocar água no leite e vender o leite como se ele fosse leite, está errado. Vender algum objeto do carro que você sabe que está com defeito, que está com problema, aí você pinta ele, mascara ele todinho, deixa ele tudo uma beleza, brilhando, e vende para alguém como se tivesse tudo perfeito. O que diz o Evangelho? Não faças aos outros o que a gente não quer para nós. Então, o que a gente está fazendo para o outro, nós vamos receber de volta. Porque não vai ficar apagado na lei. Então você pode até vender um objeto que não esteja bom e dizer que está. Só que você lançou para o universo uma informação ruim. E em algum momento você vai receber algo que você vai comprar achando que está bom e que está ruim. E a aparência não é a mesma que você imaginou. Você nem vai lembrar que você já fez isso. Mas volta pra gente. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado. Quando ele fala dessa ação lá, a gente tem que tomar muito cuidado. Para chegar nessa pureza, do limpo de coração, eu tenho que exercitar o bom pensamento, o bom sentimento, a ação. Porque todo mal começa no pensamento. Todo mal começa no pensamento. Agora, esse pensamento ele pode ter uma ação ou não. Aquele que não pensa no mal, o progresso já está realizado. Aquele que pensa no mal, mas não executa, o progresso está em
aquele que pensa no mal e faz, esse não realizou nada até agora. Porque tem um pensamento e associa a um sentimento ruim, a gente vê os estragos que a gente está vendo por aí. Por que a gente está vendo guerras? Por que a gente está vendo tanta maldade? Porque as pessoas não entenderam que esse mal que você está fazendo ao outro, ao mundo, você vai ter que colher isso. É uma semente que a gente está plantando. Vai ter que colher essa semente. Então, o que a gente tem que fazer com essas pessoas? Orar. Orar para que elas tenham a compreensão e o entendimento disso. Foi como Jesus disse na cruz: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Porque eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem, não estariam fazendo. Então, hoje, a gente está colhendo os frutos das sementes que a gente plantou lá para trás. Agora veio a colheita. E o que nós estivemos plantando agora, a colheita vem nessa para frente. Então, eu tenho que melhorar a qualidade das minhas sementes, da minha semeadura. Por isso que o Evangelho é claro, né? Fora da caridade não há salvação. É a minha poupança espiritual. O bem que a gente faz volta para nós. Por quê? Quando você faz o bem a alguém, as pessoas pelas quais você está ajudando, os seres espirituais que estão vinculados a elas, são gratos a você por estar ajudando. Então você amplia a sua parentela espiritual. Quando você precisar, eles vão te ajudar também. E às vezes não tem nem vínculo de afetividade, de família, nada disso. Mas é o bem que você está fazendo. O bem é o advogado seu em toda parte. Por quê? Porque na própria obra de André Luiz, o Nosso Lar, ele fala disso. A dona Laura, a mãe do André Luiz, precisou da cooperação de outros, inclusive do Clarencio, que era o ministro de Nosso Lar, recolheu o André Luiz para auxiliá-lo. Por quê? Porque ela tinha serviços no bem. Então ela pôde requerer ajuda. E a ajuda veio. Então se não tem, não tem como. A gente quer receber, mas não faz nada. Como pode isso? A gente está numa educação de querer ter tudo fácil, chegar tudo pronto. É a geração de tudo pronto, do menor esforço. Falou em esforço, já doeu a alma. Mas o esforço, a dedicação, o trabalho, é isso que é o gratificante. Porque você vai armazenando energias para aquilo que você está fazendo. Você vai amealhando outras pessoas e vai existir um espírito de cooperação. A gente hoje tem um espírito de competição e não de cooperação. Se um cair, você não está nem preocupado, você segue seu caminho. E não está preocupado com o outro que está vindo lá atrás. E qual é a síntese espiritual? Os seres que estão mais avançados, eles vêm nos ajudar, vêm ajudar os que estão na retaguarda, para que possam avançar também. Todas as obras falam isso, espíritas. E aqui nós não. Quando um está bem, não estou nem um pouco preocupado se o outro não está. Onde está o
conceito de Pai, que Jesus nos apresentou Deus como Pai, e todos nós como irmãos. Irmãos só são aqueles que têm o meu sangue, ou é a humanidade toda? Ou é a humanidade como um todo? Então, todos somos irmãos, cada um no seu contexto de vida. Hoje, você não vai levar uma pessoa, às vezes, da rua para morar dentro da sua casa. Tudo bem, mas a gente pode ajudar de alguma forma. Então, quanto mais eu puder produzir o bem desinteressadamente, melhor para mim. E quanto menos eu fizer o mal, melhor também. Porque eu vou responder pelo bem que eu faço, pelo bem que eu poderia ter feito e não fiz, pelo mal que eu faço e pelo mal que eu poderia ter evitado e não evitei. Antigamente só tinha 2, agora eu já perdi 4. Daqui para frente deve ter mais, né? A gente vai aprendendo mais. Então, gente, a omissão também é um problema. Não quero saber, não vou me envolver, não tenho nada a ver com isso. Às vezes a gente não vai realmente se envolver em situações que não nos diz respeito. Mas se as pessoas permitirem, a gente ajuda. Só que a gente tem que respeitar o livre-arbítrio e o momento de decisão e de escolha de cada um. A gente não pode obrigar ninguém a fazer aquilo que a gente gostaria. Porque cada um está no seu tempo evolutivo. Mas a gente pode ajudar, se a pessoa permitir. Ok? Tudo bem até aí? Vamos prosseguir mais um pouco. Aí vem a proposta de Jesus que diz assim: tudo que fazemos ou desejamos aos outros, seja bom ou mal, provoca uma reação em nós. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então tem que estar atento. Tem que estar atento nos meus pensamentos, tem que estar atento nos meus sentimentos, nas minhas ações, porque a gente é tentado o tempo todo para sair do equilíbrio. Às vezes está tudo tranquilo, tudo calmo, de repente não está mais. Alguém entra com uma vibração mais agitada, tira você da tua paz. E você já entrou no problema do outro, na confusão do outro, você já está agitado com o outro, e você para pensar assim: bom, espera um pouquinho, a agitação não é minha, a agitação é do outro. Eu estou trazendo ela para mim por quê? E às vezes a gente vai assimilando o que não é nosso. Tudo bem até aí? Vamos mais um pouquinho. Jesus disse aos escribas e fariseus em Jerusalém: não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as devassidões, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas é que fazem imundo o homem. Então, o que entra pela boca é o alimento material. Agora, o que sai é o problema. Porque o que sai vem do coração. O pensamento já se formou. Se verbalizou, saiu do coração. E muitas vezes não, o Divaldo falava isso várias vezes, que a palavra tem poder. As religiões falam, né? A palavra tem poder. A nossa palavra, ela emite energia. Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras, não só com os pensamentos. Porque a palavra também tem vibração. A palavra também tem energia. Então uma pessoa que fica xingando o tempo inteiro, que fica reclamando da vida o tempo todo, que fica falando mal das pessoas, a energia da palavra
que ela está proferindo é uma energia que vai voltar para quem? Para ela mesma. Para ela mesma. Ela vai sentir isso no físico. Porque a palavra que a gente tem o dom da palavra, né, de poder se expressar, todos nós, para falar o bem, para construir, para edificar, para auxiliar, e não para prejudicar o outro, para falar mal do outro. E isso vale nas redes sociais também. As pessoas ficam escrevendo, grupo de família, então, né, gente? Grupo de família, às vezes quando pega fogo no grupo de família, né? Então, por quê? Porque as pessoas não têm uma paciência, né? Todo mundo é dono da sua verdade, a gente quer impor a nossa verdade. Quem diz que a nossa verdade é a verdade verdadeira? Deu para entender o que eu falei? Né? Hoje você tem uma opinião, amanhã você vai ter outra opinião. As coisas vão mudando. O entendimento seu vai ser do outro. O que você pensava antigamente, talvez você não pense mais hoje. Como você agia antigamente, talvez hoje você não haja mais em determinadas situações. Isso é um processo evolutivo nosso. Eu sempre pergunto assim, né? Desde o dia que você adentrou uma casa espírita, que você começou a ter conhecimento dos ensinamentos, ouvindo uma palestra, participando de um grupo de estudo, se você lembrar do seu primeiro dia quando você chegou para hoje, você melhorou ou você continua sendo a mesma pessoa? Porque se a gente não melhorou, nada entrou em nós ainda. Nós somos igual aos fariseus, que Jesus tanto falava, apegados às tradições, apegados aos cultos eternos, apegados às aparências, mas não construíram nada dentro deles. Não faziam uma reforma moral, uma reforma íntima dentro deles. Não se olhavam para ver o que precisava ser mudado, o que precisava ser reconstruído de novo, o que precisava ser modificado. Não. Então está só no culto externo. Por isso que Jesus enfatizava sempre. Não era o que entra pela boca. Por isso que Jesus não lavou nem as mãos, né? A passagem que ele não lavou as mãos. Não que ele era contra a higiene pessoal, mas ele estava muito preocupado em manter as mãos limpas e o coração imundo, cheio de maldade, cheio de espírito de vingança. Né? Então, não é a aparência externa, é o interno, Senhor. O que eu estou construindo dentro? Né? O que eu estou construindo lá dentro? O que preciso mudar em mim? Esse autoconhecimento. Como que eu vou mudar? Nos relacionamentos. Relacionamento familiar, relacionamento profissional, relacionamento religioso. Eu vou começando a perceber quais são os meus comportamentos e as situações que chegam que eu preciso verificar quais são as reações que eu tenho. E aí eu vou fazer o trabalho em mim. Não é o outro que tem que mudar, o outro é o outro. Agora, como eu recebo o que o outro faz para mim, aí é comigo. A situação é minha. Então, eu preciso observar isso. O que eu estou... o que me incomoda, o que me irrita, por que me irrita, por que me incomoda. Eu vou começando a entender isso. Se eu agir de um outro jeito, se eu me comportar de uma outra forma, se eu não falar determinadas coisas, será que a situação melhora? Esse é autoconhecimento.
E a gente vai melhorando a nossa caminhada. Isso é o processo que a gente está aqui no Espiritismo. Não é para cuidar de corpos, é para cuidar de alma. É porque a alma limpa, a alma pura, o corpo está bem. O corpo está bem. Então vamos continuar mais um pouco. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Vocês acham que Jesus vai mandar cortar a mão? Não, né? Eu tenho um parente que, quando ele leu essa passagem do Evangelho, ele disse assim: esse livro é subversivo. Ele instiga a violência. Ele instiga a violência. A gente tem que entender essas metáforas. Não é para você cortar a mão. Mas se você vem com uma visão para falar mal do outro, você vem com as mãos para matar, para fazer atos de crueldade, é melhor você vencer elas. Para quê? Para você não cometer os mesmos delitos novamente. Então, o escândalo vem. Mas ai de nós que fomos os causadores do escândalo. Porque o escândalo existe. O escândalo é o mal que está aí. Muitas vezes um mal necessário. Para quê? Para o bem chegar. Para o entendimento do bem. Mas que nós não sejamos a mão, o pensamento, o sentimento que provoca o escândalo. Isso a gente não pode agir. Que a gente não seja causadores de discórdia, de desavença, de intrigas, de fofoca, de maledicência. Nem no físico, no presencial, né? Nem nos online. Nem nas redes sociais. Não compartilhar as coisas ruins. Não compartilhar ou estão denegrindo a imagem de alguém. Fazendo piadinhas com a imagem dos outros. Você gostaria que fizesse com você? Se você se colocasse no lugar do outro, você gostaria de estar sendo vítima daquelas brincadeiras, daquilo tudo? É essa a proposta de Jesus? Não faças aos outros o que não queiras para si mesmo? Então a gente começa a pensar: o que eu estou fazendo é bom para mim, para os outros? Continua. O que eu estou fazendo é bom para mim e não é bom para os outros? Não faço. Porque senão fica só para mim. Se eu faço alguma coisa que é bom para mim, mas eu sei que vai estar prejudicando alguém, eu não vou fazer. Então, às vezes você anda na rua, você está chupando uma bala, você descasca a bala e joga o papel no chão. Ah, um papelzinho de nada. 1000 pessoas jogando papéis de bala na rua. É bom ou ruim? É ruim. Então eu tenho que pensar. Isso parece que não está causando nada, mas se 1000 pessoas fizerem o que eu estou fazendo, o que será que vai acontecer? Aí a gente pergunta assim: poxa, mas assim é difícil, né? Porque eu vou fazer minha parte, mas os outros não fazem a sua. E o que eu tenho a ver com o outro? Se não faz a sua parte, você faz a sua. Porque no final das contas, quem vai prestar contas é você e a sua consciência, onde está escrita a lei de Deus. E a melhor coisa é você ter a sua consciência tranquila. E o outro não. Às vezes, numa mesma família, alguém doente naquela família,
os outros nada fazem. Aí reclamam, porque só eu que faço, os outros não fazem. Não reclama. Agradece. Porque entre você e aquela pessoa, as coisas estão se ajustando. Agora, entre aquela pessoa e os outros, isso já vai ter que ser resolvido lá para frente. Então a oportunidade vem para todos. Agora a escolha é de cada um. Então tudo que vem para nós, a gente tem que entender qual é o significado do que veio. Por que aquela pessoa foi atraída para o meu convívio? Por que aquela situação veio para a minha vida? O que eu preciso aprender com aquilo, com aquela experiência? Muitas vezes não é fácil a gente ter esse entendimento. Então, esse processo nos leva a essa pureza de coração. É um trabalho constante que a gente vai fazer de aprimoramento espiritual. E começa onde? Aqui. No dia a dia. Eu sempre falo assim, né? Você precisa desenvolver paciência. Não vai ser escutando palestra, nem lendo livro. Você vai conviver com pessoas que vão tirar você da paciência. Até você aprender a virtude. Porque é só no dia a dia. Aí vamos lá, vamos ver se aprendeu a virtude. Aí provoca daqui, provoca dali. Vamos ver se você está no equilíbrio da paciência. Você já conseguiu andar um grau da paciência. É assim, né? Ou você já vai explodir, já vai xingar, já vai gritar. Ainda não está na virtude da paciência. Ainda falta muito. Então vai ter mais experiências ainda até conquistar uma virtude. Às vezes a gente leva uma reencarnação inteira para uma virtude. E às vezes não consegue ainda nessa. Vai indo. Que não é fácil para nós. Tudo bem, gente? Então eu vou terminar aqui. Ó. Toda planta que meu Pai Celestial plantou será arrancada pela raiz. Toda religião que não melhora o homem não atinge a sua finalidade porque não tem raízes. Não sobreviverá. Toda religião é um caminho. A religião é um caminho para a gente chegar. Tá? Para chegar nessa felicidade, nessa pureza espiritual, é um caminho. Não quer dizer que eu seja um religioso, que eu já sou um ser puro. Já sou enviado de Deus. Aqui, representante do divino. Todos nós somos representantes do divino aqui, em tudo que a gente faz. O divino está se manifestando em nós aqui. Nas mãos, nos braços, nas pernas, na palavra. Deus está em todo lugar. Nós estamos mergulhados em Deus. Como diz Emmanuel, somos peixes dentro de um oceano. Que oceano? Fluido cósmico universal. Tudo é feito de fluido cósmico universal. Energia divina. Tá? Então, a religião não salva ninguém. Ela é o caminho para a nossa construção no bem. Nos auxilia. O que nos liberta são as nossas atitudes voltadas para o bem. Essa é a nossa libertação. Eu posso estar aqui dentro, tomar passe todo dia, participar do centro todo dia. Mas se eu saio daqui, eu maltrato um animal, falo mal do vizinho, reclamo da minha vida, eu ainda tenho que voltar novamente aqui, escutar mais umas 200 palestras, para eu aprender o que tem que fazer. A gente vem, volta para o centro, volta para casa, volta para o centro de novo, escuta não sei quantas vezes. Até que vai chegar uma hora que entra na nossa cabeça e nas nossas ações. Aí a gente muda. A gente muda. Enquanto não acontecer isso,
A gente ainda está como os fariseus, nas aparências. Não se construiu nada dentro ainda. Tudo bem? Então essa é a proposta de Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então a gente precisa ter essa pureza, essa humildade, essa simplicidade, né? De espírito, tá? De coração. Não é andar sujo, maltrapilho, rasgado, sou simples. Não. É a simplicidade do respeito ao outro, do bem falar, né? Do atender quando a pessoa está falando. São essas boas maneiras que a gente vai construindo ao longo do dia. É a prática do Evangelho no cotidiano. E vira e mexe, a gente sai do eixo. Sai do eixo. Hoje, por exemplo, eu saí do eixo. E vinha fazer palestra. Depois eu vi e falei assim: bem-aventurados esses puros de coração. E caí. Errei. Caí. Entrou uma pessoa na loja, com uma cerveja na mão. E não parava de falar. Eu falei para ela: com a cerveja aqui não dá. Porque tem produtos de limpeza, tem álcool, essas coisas, não dá para entrar com bebida lá dentro. A pessoa ficou lá fora. Mas ela me perturbou o tempo inteiro. Porque ela queria isso, ela queria aquilo, ela queria você, mas eu não deixava de trabalhar. Eu tentava conversar com ela, falava para ela e nada. E ela continuava bebendo e não parava mais. Eu já estava perdendo o quê? Paciência. Como é que eu vou adquirir virtude da paciência? Está vendo como é que é as coisas? Do nada, a gente cai. Vigiar e orar é para não cair em desintegração. Aí eu venho para cá hoje à noite e vou falar disso. Né? Falei: caramba, escorreguei. Né? Não escorreguei nunca, eu não xinguei ela, né? Não mandei ela embora, fiz nada disso, mas a minha paciência já estava saindo meio do limite, né? Eu estava me segurando, então eu já estava com mau pensamento. É assim que acontece. Do nada a gente escorrega. Qualquer um de nós. Mas aí a gente começa a pensar: nossa, agi errado. Da próxima vez eu vou ter que agir melhor. E tem a próxima vez. A próxima vez vem de novo. Então a gente vai, é assim que a gente vai exercitando. Tá bom, gente? Então que a paz de Jesus esteja com todos mais uma vez. E muito obrigada pela paciência de estar aí. Tá bom? Gratidão. Então vamos aproveitar esse momento. Agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor e Mestre amigo, aos benfeitores espirituais desta casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de Cristo. Agradecer a toda essa espiritualidade que preparou esse ambiente para nos receber aqui nesse espaço, cuidando de cada detalhe, cuidando de cada energia. Que a gente possa agradecer todas as bênçãos que estaremos recebendo na noite de hoje. E pedimos por todos aqueles que estão atravessando momentos difíceis nesse planeta Terra, que essas energias possam auxiliá-los, possam ajudá-los a vencer as dificuldades. Que as nossas mãos, nossa inteligência, também possam fazer alguma coisa para sermos co-criadores com Deus nesse plano físico. Agradecer